Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, na página 57. Vamos lá dar continuação à nossa aula. Como evitar repetições nos textos? Vamos lá então. Alguns seres são tão pequenos que conseguimos enxergá-los somente se utilizarmos um microscópio. É o caso do tardígrado. Esse minúsculo animal é resistente, sobrevive a temperaturas baixíssimas, à radiação e até à falta de oxigênio. Conheça algumas informações sobre ele e depois faça atividades de reescrita do texto adaptado. Imortal? Quase. Não seria exagero dizer que esse pequeno animal é de outro mundo. Seu nome? Tardígrado. Também chamado de urso d'água ou leitão-musgo. Os tardígrados são, na verdade, antrópodes aracnídeos da classe das aranhas. Os tardígrados têm 8 patas e um corpo que varia de 0,05 milímetros a 1,25 milímetros de comprimento. Os tardígrados vivem entre os musgos e líquens, podendo ser fortemente pigmentados do laranja avermelhado ao verde oliva. Os tardígrados têm anatomia complexa. Os tardígrados não têm sistema circulatório nem aparelho respiratório. As trocas gasosas dos tardígrados são realizadas aleatoriamente em qualquer parte do corpo. A maioria dos tardígrados se alimenta sugando o conteúdo celular de bactérias e de algas. O alto do Himalaia. Das mais de 600 espécies conhecidas de tardígrados, cerca de 300 foram descritas no Ártico e na Antártica. Também foram catalogados 115 espécies de tardígrados na Groenlândia. Então a gente percebeu que a palavra tardígrado se repete muitas vezes e que essa repetição torna o texto cansativo. Tá? Então a gente vai aprender algumas palavras, né, que podem substituir, né, a palavra tardígrafo para que o texto não se torne tão pesado e tão cansativo. Número 1. Circule no texto uma palavra repetida muitas vezes. Anote a seguir quantas vezes ela foi repetida. Então nós temos aí a palavra tardígrado e ela se repetiu aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Tá? Aí a 2 pergunta, o que a repetição dessa palavra provoca? A professora falou, né, que ela provoca um certo cansaço, né, durante a leitura. Neste quadro são dadas algumas palavras e expressões que podem ser usadas no lugar da palavra repetida, né? Então a gente pode usar aí para modificar o texto, mas fazer com que o texto continue tendo o mesmo sentido e que as palavras usadas estão se referindo à palavra tardígrado, né? Então a gente pode substituir pelas palavras eles, essas criaturas, esses animais, esses aracnídeos. Então a gente vai reler o texto e colocar as palavras citadas aí então no quadrado. Imortal? Quase. Não seria exagero dizer que esse pequeno animal é de outro mundo. Seu nome? Tardígrado. Também chamado de urso d'água ou leitão-musgo. Essas criaturas são, na verdade, antrópodes aracnídeos da classe das aranhas. Os tardígrados têm 8 patas e um corpo que varia de 0,05 milímetros a 1,25 milímetros de comprimento. Eles vivem entre os musgos e líquens, podendo ser fortemente pigmentados, do laranja avermelhado ao verde oliva. Esses animais têm anatomia complexa, não têm sistema circulatório nem aparelho respiratório. As trocas gasosas são realizadas aleatoriamente em qualquer parte do corpo. A maioria desses aracnídeos se alimenta sugando o conteúdo celular de bactérias ou de algas. São encontrados em todo o planeta, desde o fundo do oceano até o alto do Himalaia. Das mais de 600 espécies conhecidas, cerca de 300 foram descritas no Ártico e na Antártica. Também foram catalogados 115 espécies na Groenlândia. Assinale as respostas corretas em relação às substituições aí da palavra tardígrado. Então, essas substituições tornaram o texto mais compreensível? Sim, né? Tornaram o texto com uma compreensão melhor para quem está lendo.
Tornaram a leitura mais fácil? Com certeza. Fizeram os parágrafos ter relação com os outros? Sim, né? Todas essas, né, mudanças que foram feitas se referindo à palavra tardígrado. Então, o texto não perdeu o sentido. Tornaram o texto incompreensível? Não, ao contrário, tornaram o texto mais compreensível. Aqui na 6 a gente vai reescrever essa parte do texto, né? Modificando então a palavra tardígrafo, né? Para que ela fique mais suprimida e torne a palavra tardígrado menos repetitiva. Então, você vai fazer aqui o que a gente fez aqui atrás, mas usando, né, outras palavras. E aqui é outra parte do texto, tá? É o final do texto. O começo do texto, desculpa, tá bom? Então, você só vai recopiar e retirando as palavras tardígrado e substituindo ela por outras palavras. Por que foi possível suprimir as palavras repetidas, né? Foi possível suprimir porque os verbos conjugados já fazem por si sós a referência à palavra tardígrados. Então, não é que essas palavras vão dar outro sentido ao texto. Não, elas vão ligar o texto a palavra tardígrados, só que usando outros verbos, né? Outras referências. Releia o final do texto. Quem quer ser cientista, né? Aí o final do texto diz assim: e você? Consegue identificar problemas como este no seu dia a dia? Qual é a sua ideia para solucioná-los? Quando a gente fala solucioná-los, o los está se referindo aos problemas, tá? Então, nós fizemos aqui da mesma forma que nós fizemos aqui. Substituímos a palavra por outra, né? Em vez de colocar para solucionar os problemas, que repetiria a palavra problema, a gente usou o los. Agora, responda. O pronome destacado substitui qual palavra? Então, substitui a palavra problemas. Aqui nós vamos ter um texto que fala sobre um texto científico, que vai falar sobre as abelhas, a importância do zangão, a importância da abelha rainha, tá? Então, esse texto aqui você vai ler ele com muita atenção para que a gente possa responder, então, certo? As atividades da página 62, certo? Então, aqui vai trazer um texto, esse texto vai trazer muitas informações, né, sobre as abelhas, tá? E aqui a atividade vai falar assim: com base nas informações do texto que você vai ler, escreva perguntas para as respostas apresentadas. Como se você estivesse entrevistando um especialista, né, um cientista, alguém que entende do assunto. Observe o exemplo. Aí nós temos aqui a resposta. Toda colmeia tem apenas uma abelha rainha. Então, você vai produzir a sua pergunta de entrevistador, de repórter. Então, a pergunta aqui dada como exemplo, né, que tem na sua apostila: quantas abelhas rainhas pode haver em uma colmeia? Então, somente uma abelha rainha, tá? Então, a atividade traz as respostas e você vai fazer as perguntas. A apostila vai trazer algumas ideias de perguntas, mas você pode criar as suas próprias perguntas em relação às respostas, tá? Na número 2 fala aqui: o que leva as abelhas a picar pessoas ou animais? Então, elas só picam, o texto diz que elas só picam quando elas se sentem ameaçadas ou provocadas, né, pelas pessoas. Qual tipo de abelha é a mais agressiva? Então, é a abelha africana, tá? Ela é um pouco mais violenta, né, nervosa, e por qualquer coisa, então, né, a sua picada é muito dolorida. Quais são os inimigos das abelhas? Animais que gostam de se alimentar de abelhas, né? Então, são os ursos, as formigas argentinas, né, os cangambás, as libélulas e um tipo de mariposa. Essas informações você vai encontrar no texto que você vai ler. O texto afirma que os favos têm um formato hexagonal. Quando a gente fala em hexa, a gente fala de 6 lados, né? Então, a gente vai pintar aquela figura geométrica que tem 6 lados. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é essa figura geométrica aqui.
O apiário é o conjunto de colmeias, né, utilizados para a criação das abelhas, né, recebe o nome de apiário. Em geral, pode obter mel. Além do mel, também são extraídos das colmeias outros produtos, como o própolis, o pólen e a geleia real. O próprio veneno das abelhas é utilizado em aplicação terapêutica ou medicinal. Aqui nós vamos falar do X, palavras que são escritas com X, mas que têm outros sons. Então, as letras são sinais gráficos que usamos para representar os sons da fala. Contudo, você já deve ter percebido que diferentes letras, às vezes, representam o mesmo som e que certas letras representam sons diferentes em diferentes palavras. Existe também consoante que, desacompanhada de outra consoante, não representa em português som algum. Faça a seguinte atividade para retomar a questão. Então, a gente vai trabalhar o uso do X e o som que o X, né, que as palavras escritas com X podem ressoar. Número 1. Nós temos a palavra exclusivamente. A letra em destaque apresenta som de... A letra X na palavra exclusivamente apresenta som de S. Exclusivamente, ó, parece ser um S. Circule a palavra em que a letra X representa o som de Z. Vamos ler as palavras: lixo, texto, exato, ó, zá. Então, é exato a palavra. Circule a palavra em que a letra X representa o som de CH. Mexerica, então mexerica tem som de CH, olha só, explicação tem som de S, examinar tem som de Z, complexidade tem som de SC, tá? CS, tá bom? Complexidade, CS, tá? Então a palavra correta é mexerica. Escreva uma frase com a palavra em que a letra X representa o som de S, né? Então, a gente pode falar, a explicação é uma palavra, mas aqui tá falando para a gente pegar entre essas 4 palavrinhas aqui. Vamos ler as palavras. Experimenta tem som de S. Exagero tem som de Z. Exatamente tem. E enxado tem som de CH. Exatamente tem som de Z. Vamos lá. Os alunos devem escrever uma frase com a palavra experimenta, que tem som de S, tá? Então, você vai escrever uma frase aí. Você pode usar também experimenta como verbo, experimentar, tá? Então, eu vou experimentar a comida da vovó. É uma frase, é um modelo de frase. Aí você faz a sua frase. Experimenta brigar comigo para você ver, né? É outra frase. Vamos lá. Eu subi um pouquinho, baixou demais. Copie apenas a palavra em que a letra X apresenta o som de CS. Então, complexo, ó, CS, né? Complexo, tá? Então, vocês vão colocar a palavra complexo aqui embaixo. Aqui você vai separar as palavras escritas com X com som de CH, escritas com X com som de S, escritas com X com som de Z, escritas com X com som de CS e as que não representam nenhum tipo de som. Então, as que tem som de CH, bruxa, enxergar e mexer. Com som de S, exterior, experiente e explorar. Com som de Z, exagero, exame, exemplo. Com som de CS, tórax, né? E reflexo. Com som com nenhum tipo de som, excelente, exceção e excepcional. Aí aqui a gente vai usar o H, tá? Assinale a alternativa em que completa adequadamente esta afirmação. Na palavra hoje, o H não tem som, ó. Hoje. Então, aparece mais a letra O, tá? Hoje. Procure em jornais e revistas palavras em que a letra H não tem som. Então, se você for pegar, por exemplo, Helena, helicóptero, né? Então, vai aparecer somente o som da vogal, o E, tá? Vamos lá. Aí tem várias palavras que você pode estar recortando e colando nesse espaço. Então, neste capítulo, a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu sobre conhecimento científico, as leituras, né? As leituras aí
de textos científicos e explicativos, né? A leitura de texto para evitar repetições das palavras, entre outros. Vamos responder o revisando. Então, reescreva o texto a seguir de modo a evitar a repetição desnecessária das palavras. Então, a única função dos zangões é a fecundação da abelha rainha. O zangão é o único macho da colmeia. O zangão não tem ferrão, tá? Então, a gente pode ajeitar essa frase. Pode ficar assim, ó. A única função dos zangões é a fecundação da abelha rainha. Ele é o único macho da colmeia e não tem ferrão, né? Então, a gente diminui a frase e mesmo assim ela continua com o mesmo sentido, tá? E não se repete as palavras. Escolha a frase mais coesa, ou seja, mais bem escrita dentre as seguintes. Então, a frase mais bem escrita é: cientistas descobriram que os tardígrados têm uma proteína que impede que seu DNA sofra mutações quando expostos à radiação. Aqui você vai falar sobre o que você aprendeu neste capítulo, um resuminho. Aqui você vai encontrar algumas palavrinhas com X, escritas com X. E aqui você vai destinar cada uma delas no seu espaço. Aquela que tem som de CH, aquela que tem som de S, que tem som de Z, a que tem som de CS e aquela que não tem som. Temos um verdadeiro ou falso para as atividades que nós realizamos com o X, né? Então, a letra X representa sempre o mesmo som? Não, né? Então, é falso. A letra X pode representar os sons S, Z, CH e CS? Sim. Há palavras em que a letra X não apresenta nenhum som? Sim. Um som pode ser representado por letras diferentes? Sim. Uma letra pode representar vários sons? Sim. Em alguns casos, uma letra pode não representar algum som, nenhum som? Sim. Cada som pode ser representado por somente uma letra? Não, tá? Essa atividade ela é livre, você pode fazer como não pode, você vai escolher, tá? E essa aqui também, tá? Fica a critério. Quem quiser fazer, pode fazer, e quem não quiser, não precisa fazer. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.